Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Vincenzi, nutricionista e coach, e hoje eu quero falar com vocês sobre o tema de compulsão alimentar. Gente, compulsão alimentar é um transtorno alimentar. Então assista esse vídeo até o final para você entender um pouquinho sobre esse transtorno. E quero aproveitar, convidar vocês, se vocês gostaram do tema, já curtir esse vídeo, aciona o sininho de notificação para vocês serem notificados quando entra vídeo novo. E eu convido vocês também para acessar as minhas outras redes sociais, que eu dou dicas todos os dias lá. Então vamos ao vídeo. Compulsão alimentar. Então, o que é a compulsão alimentar? Gente, a compulsão alimentar ela é caracterizada por um transtorno alimentar. E ela também está associada com um déficit de neurotransmissor chamado GABA. Esse neurotransmissor ele está associado ao nosso sistema nervoso central. Essa questão da compulsão alimentar, gente, você só pode ter um diagnóstico através do médico. Então hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas orientações para vocês melhorarem esse quadro de vocês de compulsão alimentar. E lembrando, tá? Se você identificar que você tem uma sensação de comer muito e perde esse controle, ou você tem vontade de comer o tempo todo, você fique atento, que isso já pode ser já alguns indícios que você tem compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela é muito importante ser tratada em conjunto com o médico, psicólogo e nutricionista. Então aqui nesse vídeo eu quero dar algumas orientações para vocês melhorarem esse controle de vocês. Então bora lá! Dica número 1, tá? Vocês prefiram sempre se alimentar de alimentos azedos e apimentados. Esses tipos de alimentos, eles ajudam a controlar a fome. Então quando você estiver com uma crise de compulsão alimentar, prefira implantar esses alimentos para te ajudar nesse controle. Outra dica. Prefira comer sempre de 3 em 3 horas. Eu sei que hoje em dia está sendo muito discutido sobre essa questão de comer de 3 em 3 horas. Eu sou uma nutricionista, gente, que eu prezo muito pela qualidade de vida do meu paciente. Então, o meu paciente, ele tem que estar nutrido o tempo todo, com qualidade de vida, aquele vigor. E já ficar sem comer durante um período muito longo, eu já não sou muito a favor. Agora, se tem alguns protocolos de jejum intermitente, que são muito famosos hoje em dia nos processos de emagrecimento, isso é outro fator, são protocolos, eu estou falando da sua rotina, ok? Só que o problema é que quando você fica muito tempo sem comer, você meio que acumula aquela fome, ou você aumenta um nível de estresse do seu organismo. Quando você aumenta seu nível de estresse, você aumenta um hormônio chamado cortisol, e ele normalmente abaixa quando você come muito carboidrato. Porque o cortisol abaixa com o aumento do consumo de carboidrato. E o outro problema é quando gera um vício nesse comportamento. Você fica, sei lá, você almoça, aí você vai comer só no final do dia. E, sei lá, hoje em dia as pessoas estão chegando tarde em casa, ou estão se desligando do trabalho muito tarde, de 7, 8, 9 horas. E aí você pensa, você almoçou e vai comer só nesse horário. Você pensa a janela aberta que ficou. Naquele momento que você vai jantar, você automaticamente vai ter compulsão alimentar. Então gera um vício comportamental, gerando um transtorno alimentar. Você não tem uma regulação da sua alimentação. Outra dica importante é você ter esses horários regulados para comer. Além de pensar em comer de 3 em 3 horas, você se organizar para ter esses horários. De comer no café da manhã, comer no lanche, comer no almoço. E assim, gente, é muito importante vocês entenderem que muitas pessoas acordam sem fome. Por quê? Porque normalmente essas pessoas, elas estão ainda com o cortisol, com a melatonina alta de manhã. Quando você está com a melatonina alta de manhã, que é o hormônio do sono, você fica meio que sem fome. Agora, quando você está com o cortisol elevado, porque por mais que o cortisol seja um hormônio ruim, de manhã ele é importante, ele te desperta. Agora, de noite ele não é interessante, porque você está estressado. Então, de manhã é importante você acordar com o cortisol, né? E aí você acorda com fome. Mesmo você não acordando com fome, eu oriento você a pelo menos tomar um suco detox, comer umas frutas, colocar nutrientes no seu organismo. E aí nós vamos para a próxima dica, que é aumentar o aporte de alimentos nutritivos na sua dieta. Quando você trabalha essa questão de compulsão alimentar, é importante muito você focar nos nutrientes. Não adianta você pensar em comer de 3 em 3 horas, bolacha, bolo, biscoito, chips, sei lá o que
que não tenha nutriente, seja caloria vazia. Então você precisa focar em alimentos que sejam mais nutritivos, como as frutas, os legumes, os vegetais, os cereais. E aí, vou fazer um outro gancho para a próxima dica também, que é aumentar a quantidade de fibra, que te dá mais saciedade. Então você comer alimentos com maior quantidade de fibra também vai ajudar muito você a controlar essa questão de compulsão alimentar. E quando você tiver aquelas crises, gente, você sempre vai focar nessas dicas que eu estou dando para vocês, aumentar fibras, alimentos azedos, alimentos apimentados. Então sempre lembre dessas dicas, porque às vezes você pode não ter quadros específicos diários de compulsão, mas ter algumas crises fortes. Outra dica para você: tenha o hábito de fazer atividade física. Gente, a atividade física ela é muito importante para quem tem desregulação neural. O que eu digo com desregulação neural? Muito estresse, muita ansiedade, humor deprimido. Então, qualquer que seja um desses alterações de humor, é importante a pessoa ter na rotina dela atividade física. Não precisa ser uma atividade física muito desgastante, mas que tenha uma rotina para aumentar a produção de endorfinas, melhorar a sua qualidade de vida através da atividade física. Você vai trabalhar o seu emagrecimento, vai trabalhar o seu transtorno e ainda vai melhorar a sua qualidade de vida. E por último, eu quero deixar uma dica que está muito em alta hoje em dia, que é falar sobre o Mindfulness. O que é Mindfulness? É a atenção plena no momento. Quando você está comendo no café da manhã, almoço, você tem que estar focado no seu prato. Você não pode ficar mexendo no celular, não pode ficar vendo televisão, então você tem que cuidar. Até quando você estiver vendo esse vídeo, você não pode estar comendo, você tem que estar vendo o vídeo, depois você para comer. Então, olha só, isso é muito importante. Às vezes as pessoas já têm o hábito de fazer isso, e isso tira a atenção do próprio alimento. Então, é muito importante você comer com atenção no alimento, sentir o sabor do alimento, pensar no alimento, esperar um pouco e o mais importante, prestar atenção na sua mastigação. Quando você está com compulsão alimentar, você pode perceber pessoas que têm certos comportamentos que já mostram um certo distúrbio de compulsão alimentar, elas não conseguem mastigar por muito tempo. Elas dão umas 3, 4, 5 mastigadas e já engolem o alimento. Então prestem atenção também na mastigação dos alimentos que você está ingerindo. Tem que mastigar bastante, não precisa ser 20, 30 vezes, tá, gente? Que é o que diz muito na internet, mastiga o alimento 30 vezes. Mas mastigue bem, tá? Então, gente, espero de coração que essas dicas tenham ajudado vocês a pensar um pouquinho, porque isso é um assunto sério. Transtorno alimentar é sério. O que eu trouxe para vocês foram algumas dicas que no dia a dia você já pode estar se vigiando. Mas se você vê que não está tendo controle, não se culpe, procure um tratamento clínico para isso, ok? Então, gente, agradeço por vocês estarem aqui acompanhando o vídeo até o final. Espero que o tema tenha ajudado vocês. Convido vocês para, se vocês gostaram do tema, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês acham que pode ajudar no dia a dia delas com relação a esse caso clínico. E também convido vocês a estarem curtindo as minhas outras redes sociais, que eu dou dicas todos os dias. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês.